Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um Radar da Semana, começando aí com vocês, mais um conteúdo semanal aqui, domingão, dia 23 de abril, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na DV Invest e eu vou acompanhá-los no decorrer desse vídeo, comentando sobre Bovespa, sobre dólar, S&P 500, petróleo, minério, enfim, índices dos setores aqui da nossa bolsa e também alguns ativos que eu selecionei para vocês na intenção de poder proporcionar alguma boa operação no decorrer dessa semana, tá bom? Vou rodar a vinheta, peço gentilmente que você já deixe aí o seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. E aí na sequência a gente começa a abordar todos esses ativos que eu mencionei. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Começando aí pelo próprio Ibovespa, já na tela aqui, gráfico semanal. Para você que pulou a vinheta, não esquece do joinha para ajudar a gente aqui, tá bom? Ibov na última semana, queda de 1,8%. Eu comentei na quinta-feira, no fechamento, que foi uma semana de correção do grande candle de alta anterior que havia sido deixado para trás aí. Ainda seguimos dentro de um movimento de alta na expectativa de poder testar mais uma vez a região dos 108.300 até 109 mil pontos. Seria basicamente testar essa região um pouquinho mais acima aí de fundos no gráfico semanal. Se a gente olha para o diário, realmente foi uma semana de correção. A quarta-feira ali foi um candle um pouquinho mais de força na ponta vendedora, mas deixou aqui um possível martelinho, vamos ver se confirma, né? No decorrer dessa semana, gerando um novo sinal de fundo ascendente, tentando dar continuidade aí no movimento de alta. O bacana é que respeitou essa região de suporte de fundo e topo anterior, na região aí dos 103.400 pontos, um nível importante de preço. O que não pode acontecer, ou melhor, o que seria ruim acontecer, né? Porque tudo pode acontecer. Um sinal de fundo aqui ascendente e aí depois no decorrer da semana reverter esse fundo, anular ele. Tá? Isso criaria uma expectativa de voltarmos ali para a região dos 100.500 pontos mais uma vez, ou ainda até mesmo poder perder também esse nível de suporte. Tá? Então o interessante é que apresente o sinal de fundo ascendente e dê continuidade no movimento, que venha pelo menos testar aí a resistência do diário nos 107.700 pontos. Inclusive, essa seria ainda a maior expectativa, tá? Por quê? Porque a tendência é de alta. Então ainda temos aqui uma tendência de alta no gráfico diário, apesar da correção que foi apresentada na semana passada. Então essa é ainda a expectativa que se mantém de pé aqui para o nosso índice. Para quem está lá dentro do aplicativo DV Invest, viu no GPS da tendência que a maior quantidade de ativos, a maior porcentagem dos papéis dos ativos que nós acompanhamos aqui na DV Invest estão em uma tendência de alta, ou seja, o mercado ainda está apontando um pouquinho mais para cima, tá? É algo em torno de 70% de todas as ações que a gente acompanha, algo próximo de 70% estão dentro de uma tendência de alta. Então, essa ainda é sim a expectativa para o decorrer da próxima semana. Falando aqui do dólar, tem um mini índice aí, mas está errado, é o dólar. A gente não fala de mini índice aqui no radar da semana. Bom, pelo menos não falava, não sei que o Dow tenha começado aí, depois vocês podem deixar nos comentários também. Dólar na última semana, deixa eu colocar aqui o ajuste, queda de 0,49%, também foi, diário não, agora sim, alta de 3,5% na última semana e veio testar essa região de antigo suporte. Aqui, pessoal, vai ficar um detalhe para o decorrer dessa semana. Vai virar aí uma mudança de polaridade, ou seja, o que era suporte, depois que foi rompido, passa a funcionar como resistência. Então, já está funcionando como nível de resistência essa região. Isso é um ponto importante aí para a gente, né, ressaltar. E vamos ver se ele vai respeitar e devolver ou se ele vai tentar fechar acima desse nível de preço aí dos R$5, basicamente. Mas tivemos aqui uma mudança de polaridade. Agora está ocorrendo o teste aí nessa região. Vamos ver se consegue superar novamente os R$5 ou se vai respeitar e fechar abaixo. Pelo gráfico diário, nós ainda estamos dentro de um movimento de alta, onde a expectativa ainda é testar a região dos 5,149. Nada impede aí, pelo gráfico semanal, da gente ter algo nesse sentido. Ó. Vai lá, testa a média móvel, tá? Começa numa semana de alta, mas fecha abaixo dos R$5, respeitando esse nível que eu mencionei.
Então isso pode acontecer aqui no decorrer dessa semana no dólar. Então ficar atento. A gente ainda está num movimento de alta. É possível que a gente inicie a semana aí com o dólar um pouco mais positivo, mas chegando próximo dos 5,149, 5,150, ficar de olho aí, principalmente no intraday, se não gerar alguma sinalização negativa, para olharmos aí para um possível novo movimento de baixa, que seria a favor daquela resistência do semanal que a gente acabou de visualizar. Falando aqui agora do DI 1F25, vencimento de janeiro de 2025, na última semana tivemos uma alta de 0,76%, gerou uma sinalização de fundo aqui, depois de um movimento de baixa. A gente já teve aqui uma tentativa de fundo que não deu sequência, inclusive foi anulada, e aí nós tivemos uma nova tentativa nessa última semana, mas já deixando fraqueza na ponta compradora, ou seja, tinha um corpo cheio aqui sendo apresentado e devolveu. Entrou uma pressão vendedora e deixou um baita de um pavio aqui, fechando inclusive abaixo da máxima que havia sido superada. Então é um sinal de fundo, mas sem muita expectativa. É possível que a gente ainda tenha a tentativa do movimento até os 12,280? Sim, mas não de uma maneira tão relevante na ponta compradora. Olha só o diário aqui que deixou ali na quinta-feira. Um baita de um candle de baixa, vindo testar novamente a média móvel. Precisa se sustentar aí acima desse nível de preço, dos 11.900 aqui, gerar um sinal positivo para tentar retomar aí esse movimento de alta e aquele repique do semanal que eu mencionei. Do contrário, deu continuidade no movimento, a gente vai ter suporte novamente nos 11.700. Falando agora do S&P 500, deixa eu colocar aqui o TradingView para vocês. S&P 500 na última semana apresentando aqui uma leve queda de 0,10%. Opa, eu estou no... deixa eu ver, tá certo. 0,10%. Respeitando novamente essa região de resistência, temos um topo, outro topo, topo, fundo. Nossa, Kaique, mas não é no mesmo nível exatamente, mas é a região, que é o que eu e o Dalton a gente sempre comenta, né? Região. Nem sempre vai ser exatamente naquele preço, exatamente naquele ponto, mas é a região onde se encontra. Então, olha só, o S&P não consegue romper esse nível aí dos 4.160, 4.150. Nessa semana, gerando um sinal de baixa por aqui, é possível que a gente tenha algo semelhante ao que aconteceu aqui atrás, que aconteceu aqui também, ou seja, um novo movimento de baixa pelo semanal, voltando a testar a região dos 3.800, 3.850. Pelo gráfico diário, a gente teve aí na última semana um movimentozinho mais de correção e está tentando ameaçar um sinal de fundo ascendente em cima da média. Então, pelo gráfico diário, estamos aí realmente tentando dar sequência, tentando romper aquela região do semanal. Vamos ver se semelhante ao que eu falei do nosso índice, né? Não gera um sinal de fundo aqui e reverte. Caso isso realmente aconteça, essa reversão, pelo gráfico diário, nós teríamos como suporte a região dos 4.000 pontos. Lembrando que no semanal um pouquinho mais abaixo e no diário aí seria basicamente essa região dos 4.000 pontos. Conseguiu girar o fundo, Kaique. Confirmou o pivô de alta aqui na aspiração de máxima desse último topo. A gente vai ter resistência nos 4.200 na sequência e podendo ainda, de repente, da quantidade de força compradora que for apresentada, ter um movimento de alta aí mais expressivo. Mas olha só, hein? Até ressaltando aí o semanal. A gente teve 1, 2, 3, 4, 5 semanas caindo. E a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas já subindo. E não devolveu ainda esse movimento todo anterior. Tá? Então, para subir está mais fraco do que foi a queda aqui anterior. Tá? Então, tomar um certo cuidado. Mesmo que o diário lá gere o fundo, ou até tente confirmar o pivô ali, tome bastante cuidado. Não entrem tão posicionados assim, né, de maneira relevante, com a mão tão pesada. Tá? Ainda é bem desafiador aqui o cenário para S&P 500. Falando agora do petróleo, Brent. Nós tivemos aí o Brent na última semana apresentando queda de... pegar aqui, 5,34%, voltando para baixo da média móvel de 3 períodos, respeitando essa região também de resistência anterior. Veja que é bem semelhante ao S&P, não consegue passar dessa faixa de preço aqui, dos $86 o barril. Gerou um sinal de topo nessa região de resistência, fechando aí abaixo da média móvel. Podemos ter um novo movimento de baixa. Primeiro suporte nos 77, segundo suporte nos $72. Pelo gráfico diário,
que nós temos é realmente um movimento de baixa mais acentuado, temos suporte nesse gap dos 80 dólares, podemos ter aí uma semana de tentativa de repique. Então é uma semana de alta, mas um pouco enganosa. Por quê? Porque dependendo desse movimento de alta, se for fraco, fechando abaixo da média, a gente pode ter um novo sinal de topo descendente e continuidade do movimento aqui. Tá? Então vamos ficar de olho. Se bateu no suporte aqui do gap anterior, se o fundo vai ser apresentado com força ou se o fundo vai ser apresentado daquela maneira. Vai lá, deixa um baita de um pavio e fecha aqui embaixo. Aí depois um outro vem aqui, aí o outro vem e pede a mínima, e depois vem e tenta de novo. Ou seja, fraqueza na ponta compradora. O ideal é que comece com força, já no primeiro ou segundo candle já volte para cima da média móvel aí. Isso já retomaria um viés um pouquinho mais positivo, podendo aí aumentar a chance de testarmos novamente a região dos 87 dólares. Minério de ferro. Vamos dar uma olhadinha aqui no minério de ferro. Opa! Eu coloquei errado aí. Esse carinha aqui. Ué, não tá vindo. Aqui foi. One week. Minério de ferro continua dentro de um movimento de baixa. Contra todo este movimento de alta anterior. A gente tem suporte aqui exatamente nessa região aí dos 115 dólares. Depois, caso seja pedido, a gente tem um outro suporte um pouquinho mais próximo dos 104 dólares. Isso falando do gráfico semanal. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o Fibonacci no TradingView. Ó, pelas linhas de FIBA a gente teria suporte no 106,15, tá? Que seria o primeiro nível de retração aqui deste movimento todo de alta. Então seria testar aqui a região dos 106,15, tem um espaço aí ainda. Depois 50% de todo este movimento de alta fica aqui na faixa dos 99 dólares. Tá? É tudo próximo aí realmente dessa região de fundo anterior. Olha, o fundo está bem aqui no meio, né? Então 50% desse movimento de alta anterior seria nos 99,40. Então a gente pode ainda ter o teste em algum desses níveis de suporte aí para o minério de ferro. Essa é realmente a expectativa aqui, tá? Falando aí do gráfico diário, conseguiu confirmar um topo descendente, conseguiu confirmar um pivô de baixa, olha só, topo descendente ali, pivô de baixa quando perdeu esse fundo anterior. Então realmente está dentro de um caminho, está dentro do caminho negativo que eu mencionei. A gente vai ter suporte no diário nos 109 dólares, que é essa região de gap anterior aqui. Depois lá embaixo tem outro gap também, nos 94, tá? Mas tem aqueles suportes que eu mencionei antes do gráfico semanal pelo Fibonacci. Então, aqui no diário, o suporte seria aí nos 110, 109 dólares. Essa é a expectativa aqui para o minério para os próximos dias e provavelmente aí até para as próximas semanas. Falando agora, voltando aqui para o Profit, falando agora dos índices dos setores da nossa bolsa. Começando pelo ICOM, índice do setor de consumo, na última semana queda de 2%, continua dentro desse movimento lateral, abaixo da média, abaixo de fundo anterior, ou seja, segue dentro de um viés mais negativo aqui, enquanto não voltar para cima dos 2.670, gerar algum sinal de alta acima aí desse nível de preço pelo gráfico diário, eu focaria mais na ponta vendedora. Tá? A gente já tem aí basicamente 1, 2, 3, 4 semanas bem mais lateral aqui, enquanto não apresentar força, o viés segue mais negativo. Depois dessa lateralização, poder ter algo mais para baixo. Então, todo cuidado aí com ativos do setor de consumo. IEX, esse aqui tá bonito, tá interessante, tem muito papel do setor aí apresentando uma baita de uma oportunidade. Trouxe alguns aqui, inclusive. Na última semana, leve queda de 0,3%, chegou até a cair um pouquinho mais, chegou a cair ali algo próximo de 2%, foi uma correção deste movimento de alta que vem sendo apresentado, depois de testar essa região de resistência da média do mensal, esse topo, este fundo, este outro fundo, ou seja, bateu num nível importante de preço, mas veja só pelo diário como foi a correção e como já gerou um sinal de fundo ascendente em cima da média depois do cruzamento dela, tá muito bacana mesmo o setor. Tem bastante ativo bem alinhado aí, podendo engatar bem aqui um movimento de alta pelo gráfico mensal. O índice aqui está abaixo da média, mas tem muitos papéis aí do setor já confirmando pivô de alta na máxima histórica e outros já gerando sinal de fundo ascendente acima da média. Tá? Então está equilibrado o índice aqui, mas tem alguns papéis puxando bem. Tá? Então vale a pena ficar de olho e logo logo eu comento dois aqui. Índice do setor financeiro.
Também um baita candle aqui de alta da semana retrasada, um candle de correção aqui na última semana, 1,45%. Expectativa da gente poder ter algo mais para cima aí, tá? Poder superar a máxima desse grande candle de alta, poder superar a máxima desse último topo aqui e vir testar essa resistência um pouquinho mais acima. Olhando para o gráfico diário, também está dentro de um processo de correção, podendo gerar sinal de fundo ascendente acima da média. Também trouxe alguns papéis aí do setor para a gente ficar de olho no decorrer dessa semana. Se esse setor especificamente puxar, ou seja, gerar um sinal de alta aqui e movimentar bem no decorrer dessa semana, é possível que a gente tenha pelo menos o Ibovespa fechando no positivo, caso eles se segurem também, mesmo que outros ativos aí no nosso índice não performem tão bem. Por que você está falando isso, Kaique? Lembrando, o índice do setor financeiro, ou seja, os bancos aí têm um grande peso, uma grande relevância dentro do Ibovespa, tá? Algo próximo ali de, se não me engano, era 25%, tá? Então, é bastante coisa. Se esses papéis resolverem puxar aí, a gente tem realmente uma expectativa mais positiva para o nosso índice. Falando aqui agora do IMAT, na última semana queda de 2,25%, ele segue um pouco mais travado também, mas dentro de um viés negativo. Expectativa depois dessa lateralização ainda de continuidade do movimento em direção ao próximo suporte nos 4.800. Um papel, por exemplo, que está dentro desse setor, desse índice aqui, é a própria Vale. Então, expectativa mais negativa aí, falando até mesmo se resolver a Vale puxar mais para baixo ainda, é possível que a gente tenha esse índice puxando também, porque ela tem uma representatividade muito grande dentro do IMAT. Por fim, IMOB na última semana, queda de 4,46%, devolvendo bem o grande candle de alta anterior aqui. Não foi muito legal, a correção foi muito forte aqui. Diferente do IEX e do IFNC que a gente acabou de visualizar, que teve uma correçãozinha e fechou mais próximo aqui do fechamento anterior, mais próximo da máxima do que no anterior, esse já fechou bem lá embaixo. Então já demonstra realmente mais fraqueza para subir. Gráfico diário aqui para vocês, olha só como foi mais forte aqui a correção. Apesar de a gente estar em cima de um nível de suporte importante, deixou aqui um possível martelinho, vamos ver se confirma. Então, existe a possibilidade de tentativa de compra em alguns ativos do setor no decorrer dessa semana, mas é um pouquinho mais fraco, um pouquinho mais duvidoso. Então, se eu tenho uma onda forte, depois eu tenho uma onda mais fraca vindo atrás, eu vou optar por qual? Para tentar surfar ela. Eu vou tentar optar pela onda mais forte. É essa que vai me levar mais longe do que a mais fraca. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? IFNC e IEX estão com uma onda mais forte do que a do IMOB. Então, se eu fosse optar por algum ativo, eu provavelmente optaria ou por IFNC ou por IEX, tá bom? Agora falando aí dos ativos que nós separamos. Primeiro, Petro e Vale, como de costume, né? Na última semana, Petro apresentando alta de 0,8%, um candle de correção depois de um candle de alta, respeitando essa região de resistência de topos e fundos anteriores. Expectativa ainda segue de continuidade do movimento, até que apresente algum sinal contrário. Seria basicamente o sinal de topo na região de resistência. Gráfico diário, a gente está dentro de um processo de correção, a gente já teve duas perdas de mínimas, três máximas aqui descendentes, então seguimos dentro de um processo de correção com a possibilidade de compra no decorrer da semana no sinal de fundo ascendente acima da média móvel. Para quem está interessado em compra, então, o ideal seria aguardar algo próximo dos R$26 aí para gerar uma oportunidade de compra. Kaique, superou máximo aqui já na segunda-feira, abre, compra. Tecnicamente, pela superação de máxima seria uma possibilidade, mas eu prefiro aguardar, ou seja, eu deixaria essa daí passar. Poderia ser o quê? Uma correção em ABC do intraday e voltar aqui para depois gerar um novo sinal positivo, porque o movimento de alta anterior foi longo. Então eu aguardaria algo mais relevante aqui da correção também. Vale 3, na última semana, apresentando queda de 3,23%, perdeu a mínima do fundo anterior, que havia sido apresentado, expectativa realmente bem mais negativa. A gente ainda tem o suporte aí na região dos R$76, mas caso seja pedido, a gente vai ter suporte nos 70, depois um pouquinho mais abaixo ali nos 66, enfim, podemos ter algo mais relevante aqui ainda. Como eu mencionei lá, o minério de ferro segue dentro daquele movimento, tem espaço para continuar, então Vale também tem por aqui. Gráfico diário, a gente tem um suportezinho do gap ali no 73,60, tá? É uma região de suporte, então pode bater ali e tentar gerar algum repique. Gerou sinal de topo descendente após o repique, eu focaria na ponta vendedora ainda em Vale 3, tentando pegar a continuidade do movimento de baixa.
bateu, ou melhor, bateu lá e já rasgou, né? Não se sustentou, a gente vai ter suporte um pouco mais abaixo, lá na região dos, pegar aqui, R$ 68. Tá? Então a gente teria suporte um pouquinho mais lá para baixo. Para quem está interessado em compra e contra a tendência, deixa esticar um pouquinho mais, deixa se afastar na média, um sinalzinho de fundo com stop menor para tentar pegar algum repique, tá? Aqui já muito próximo da média, uma sinalização de alta aqui não me chama muita atenção não, tá? Então para quem gosta de operar contra a tendência, deixa esticar um pouco mais aí. E para quem está vendido, pode ir levando até esse suporte que eu mencionei. Agora os ativos que eu selecionei aí para o decorrer dessa semana, VEG3 é o primeiro deles. O papel aqui no gráfico semanal veio na média, corrigiu, gerou um sinal de alta, que foi o sinal de fundo. Houve alguns sinais aqui, mas conseguiu apresentar um movimento. Recuou, bateu forte ali na semana retrasada, retrasada, né, na média. Conseguiu segurar e essa semana apresentando uma semana boa, de 3,8% de alta. Gerar sinal de fundo ascendente aqui na média, eu olharia para compra pelo gráfico semanal. Por quê? O mensal está bem alinhado. Opa! O mensal está bem alinhado, a gente pode ter um rompimento de tudo aqui e um possível movimento mais expressivo de alta. Portanto, gráfico semanal, se gerar sinalização de fundo, superar os R$ 40,40, eu olharia para compra com stop aqui abaixo, dos 38,16. Olhando para a relação risco-retorno, a gente posicionar uma compra por aqui e jogar um stopzinho aqui embaixo, ó. É um stop aí de quase 6%. Tá? Então seria um stop de quase 6%, visando ficar posicionado pelo menos aí 3 semanas, tentando buscar 1 para 1 seria a região dos 45,14 e o 2 para 1 seria a região ali, aqui já é 2 para 1 e 3 para 1 seria ali a região dos R$ 47,50, tá? Então tentaria buscar realmente aí algo um pouquinho mais para cima. Se a gente pegar a projeção de FIBA aqui dessa lateralização aí que foi apresentada, vamos jogar também. Ó, projeção aqui da FIBA. Pegando desse fundo até essa máxima, olha só, leva aqui na região dos 47,01 e depois a região dos 50,35. Se levar nessa primeira região aqui, que seria 60% deste movimento, 68% deste movimento de alta, já pegaria ali o 3 para 1. Então eu realmente ficaria bem de olho aí em VEG3 para compra no decorrer dessa semana. Outro ativo, YouTube 4. Esse já falando de gráfico diário mesmo. YouTube 4, corrigindo aqui em direção à região da média, se sustentou aqui, gerou sinal de fundo ascendente, focaria em compra, joga o stop na volatilidade, um pouquinho mais abaixo aí, tentando pegar um novo movimento de alta mais expressivo. Confirmou o pivô de alta, a gente pode ter uma continuidade aí. Vamos pegar o pivô clássico aqui. Se confirmar pivô de alta, 100% do movimento, ou seja, 100% deste movimento de alta, a partir dessa máxima, nos levaria ali para a região dos 27,30. Tá? Então a gente está falando aí de um possível retorno aí de algo próximo de 6% do swing trade de YouTube 4. Tá? Então sinal de fundo ascendente aqui na média, um stop aqui abaixo na volatilidade, tentando pegar um novo movimento de alta. Também está interessante, BBAS3. Não veio testar a região da média, mas eu faço que no meu entendimento aqui, a correção já vem sendo apresentada desde esse candle. Então a gente já tem aí basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de correção aqui em BBAS. Como seria a compra? O rompimento de tudo aí para mim, tá? Então o rompimento aqui da região dos 43,75. E o stop, Kaique, deixaria abaixo da mínima deste candle de alta, nos 42,70. Então tentaria pegar essa relação risco-retorno aqui para cima. Tá bem interessante, semanal aí, deixando um candle de definição, depois de uma barra forte na ponta compradora. Mensal segue bem alinhado, já confirmou máxima histórica novamente. Então é um papel aí que não tem nada pela frente realmente, não tem nenhuma resistência. Então eu olharia também para BBAS3, que inclusive está mais forte do que YouTube 4. CEMIG 4, na última semana apresentando... na última semana apresentando alta, mas a compra seria também pelo gráfico diário. Na minha leitura, a correção também vem sendo apresentada desde esse candle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de correção aqui já no papel. Rompeu tudo aqui, focaria em compra. Aqui, pessoal, como a volatilidade é um pouquinho menor, eu deixaria o stop abaixo de tudo, realmente. Então lá nos 11,95, tentando pegar um novo movimento de alta. E aí aqui daria até para cobrar algo mais relevante também, porque também estamos na máxima histórica aqui no papel. Olha só, não tem nada aí pela frente para segurar. Então, é possível que o papel dê sequência aqui nesse movimento de alta. Deixaria meu stop aqui embaixo dos 11,90 e a compra seria no rompimento aí dos 12,58.
Também temos no mesmo setor CPLE 6, também chama bem a atenção. O papel aí também corrigindo bem aqui em direção à média. A gente pode ainda ter alguma tentativa aqui e depois um sinal de fundo ascendente. Esse seria o mais interessante em termos de relação risco-retorno. Superou o máximo aqui amanhã, já na segunda-feira, é uma possibilidade de compra. Jogaria o stop na volatilidade, tá? Provavelmente a volatilidade vai jogar um pouco mais abaixo da média móvel, seria mais interessante. Tá? Tentando pegar também um novo movimento de alta. Semanal ficou bacana, também um candle de correção depois de uma semana de alta. E olha o mensal, já gerando sinal de fundo ascendente em cima da média, fundo anterior, topo anterior. Tá bem bacana mesmo aí esse ativo também. Outro papel, Raia Drogasil, já gerou sinal de fundo ascendente abaixo no gráfico diário, acima da média móvel de 3 períodos. A compra seria um pouco atrasada, mas seria na superação dos 25,78. Já não colocaria mais o stop abaixo do fundo e sim abaixo da mínima deste candle. Então já subiria um pouquinho aí também. Tá? Como a compra foi aqui, o stop ficou aqui embaixo, agora a segunda compra seria aqui, com o stop abaixo dessa outra mínima. Também tentando pegar um novo movimento de alta aqui no papel. Tá bem interessante mesmo. Já gerou inclusive a entrada aí. Para quem está posicionado, segue com stop aí na volatilidade. Um outro papel, para não falar que não tem nenhuma possibilidade de venda, eu olharia para a Klabin aqui na ponta vendedora. Ó. Tentou testar novamente essa região dos R$19, respeitou e pode gerar um novo sinal de topo aqui. Então eu olharia para a venda em Klabin, se perder aí a mínima dos 18,54 e jogaria um stop de proteção acima dos 18,96. Ou seja, deixaria meu stop aqui, minha entrada ficaria aqui. Se eu levar até o fundo, eu tenho pelo menos aí 1 para 1,5. Mas eu tentaria levar um 2 para 1 aqui no papel, tá? Então a entradinha seria bem na resistência aqui de nível de preço e média móvel do gráfico semanal também. Olha só, pode gerar um sinal de topo por aqui. Então me chama bastante atenção aí uma venda em Klabin. Possibilidade de compra em Cielo. Continua aqui dentro desses dois candles de correção. Se tiver mais um aqui gerar sinal de fundo, é possibilidade de compra. Se na segunda-feira já gerar essa sinalização aí, também é uma outra possibilidade. Stop ficaria aqui abaixo. Eu olhando para o gráfico semanal, depois de um forte candle de alta, candle de definição, a expectativa maior seria um novo candle positivo aqui. Vale ressaltar que eu já estou posicionado na ponta compradora num swing trade no papel, tá? Então, basicamente está no meu preço de entrada aqui, quase chegou ali no meu objetivo, retornou, quase pegou no meu stop também, mas sigo posicionado tentando pegar um novo movimento de alta. Para quem está de fora, essa sinalização de fundo, seja nos próximos dias ou já na segunda-feira, abre sim uma possibilidade de compra, tá? Então, ficaria de olho. E por fim, Raiz 4, que eu já tinha comentado aqui no radar da semana retrasado, porque o passado foi o Dalton quem fez, né? Na semana retrasada eu falei, olha, tá entre as médias aqui, tá um pouco duvidoso, mas gerar sinal de fundo, o stop é curto, então vale o risco. E olha só, o risco era aí de 2,5% e pagou aqui 12%. Teve um feedback aí pro Dalton, se não me engano, de alguém, eu não vou lembrar quem, que o Dalton até me marcou no Instagram, que a pessoa comprou realmente o sinal de fundo e deu certo, né? E, poxa, eu fico muito grato, muito feliz, inclusive, também, grato pelo feedback e feliz porque, de certa forma, vocês confiam aqui no nosso trabalho, no que a gente apresenta para vocês, seja aqui no Radar da Semana, seja na sala de Day Trade de futuro, seja na sala de Day Trade de ações, seja nas operações de swing trade, nas carteiras recomendadas. Então, isso significa que, de alguma forma, vocês confiam no nosso trabalho. Isso é muito gratificante, isso é muito bom para a gente também, tá? Então, meu muito obrigado aí. Se vocês gostaram, estão gostando, né, até aqui desse vídeo, deixa nos comentários também para ajudar a gente aí no canal. Os comentários também valem alguma coisa aí para o YouTube, além do like. Então, poxa, eu curto, sempre pego aí uma operação ou outra, eu tenho me ajudado ou não. Pode ser sincero também, se não está ajudando aí, pode falar também. A gente gosta que vocês sejam sinceros aí com a gente, tá? E a gente nunca esconde nada de ninguém. Então, se dá errado uma operação aqui, a gente sempre mostra no final do dia o nosso resultado, né? Isso é algo que o Dalton já vem fazendo aí desde que ele iniciou a carreira dele. Eu entrei aqui e mantive a mesma conduta, não tenho intenção de mudar essa conduta, a transparência é algo que a gente preza muito aqui dentro da DV Invest, então, enfim, sejam sinceros aí também nos comentários, tá? À vontade. Retomando aqui, para finalizarmos, Raiz 4, a intenção aqui seria de compra no gráfico diário também no novo sinal de fundo ascendente, a média móvel cruzando aqui pelo gráfico diário. Eu gosto do mensal que já abriu o sinal de fundo e pode tentar representar repique nos R$4. Teria espaço para isso. Então, se o diário resolver andar aí, a gente pode ter realmente um movimento mais expressivo, tá?
está apresentando uma correçãozinha aqui em ABC, desse movimento de alta mais expressivo, perdão. Então eu ficaria de olho. Pode já gerar compra aqui na segunda-feira? Pode também. O stop ficaria aqui abaixo da média, abaixo aí dos 2,98, tentando pegar um novo movimento de alta. Mas se tiver mais um candlezinho aqui deixando o stop mais curto, fica melhor ainda, tá bom? Mas olharia novamente aí para a raiz 4 no papel. E só porque essa operação deu certo não significa que, caso seja apresentado o sinal de fundo aqui, essa também vai dar certo, tá? Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. É importante deixar isso bem claro aqui também no canal, tá bom? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço aí pela atenção de todos vocês, agradeço pelos likes, pelos comentários, desejo a todos uma excelente semana, tá? Que seja muito boa, com boas operações, bons trades aí nas salas de ação de futuros, swing trade, tá? Vamos junto, pra cima, precisando de alguma coisa, esse aqui é o meu Instagram, tem o Instagram do Dal também, fiquem à vontade para nos acompanhar. Logo menos eu tô de volta aí também nas postagens. Depois que minha filha nasceu, eu tive que dar uma segurada em algumas coisas. Inclusive aqui no trabalho. Para quem notou aí, não tô na sala ao vivo mais, né? Tô dando uma segurada aí para ajudar em casa também, tá bom? Então, logo mais estou de volta aqui no Instagram. Um grande abraço, excelente resto de domingo para todos vocês e até mais.